Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia que o Senhor nos concede este privilégio, esse dom da vida, esse dom maravilhoso, né? Que podemos agradecer a Deus ao acordar, ao poder abrir os olhos e dizer: Senhor, obrigado, porque mais um dia o Senhor me concedestes nesta terra. Mais um dia o Senhor concedeste a nós esse dom maravilhoso que o Senhor nos deu, chamado vida. E amados, o trecho qual iremos ler neste dia será João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, mas aqui em João, né, Jesus falando aqui, relatando no versículo 25 e 26, ele relata sobre a morte, né? Muitos estão aí morrendo espiritualmente, sem ter, né, como crer definitivamente no Senhor, porque são tantas as desilusões, são tantas as coisas que as pessoas fazem com que a pessoa venha, né, se desiludir. As pessoas não creem mais, as pessoas não conhecem mais aquele Deus de amor, aquele Deus, né, que deu a sua vida, veio como filho, porque ele não poderia vir com sua glória para resgatar um povo, para que nós gentios, que o povo gentio conhecesse a Deus. E as pessoas muitas das vezes, pela sua religiosidade, pelas suas ignorâncias, faz com que as pessoas venham perder, né, esse ato de crer, venham perder, venham esfriar a sua fé. E amados, aqui Jesus estava falando com Marta, né, a respeito do que Marta questionando que se Jesus tivesse chegado a tempo, seu irmão não tinha morrido, né, Lázaro não tinha morrido. Mas Jesus sabia, né, o que estava acontecendo, ele sabia. E ele sabia que no momento em que chegasse ali, não importava quantos dias fosse, ele, como ele era a ressurreição e a vida, ele traria de volta a vida do irmão de Marta. Então ele fez isso, né? Foi um milagre que todo mundo ficou surpreendido, porque já faziam 3 dias que Lázaro se encontrava morto. E ele fez com que, né, aquele homem ressuscitasse, aquele homem viesse, né, ter a ressurreição, viesse do mundo dos mortos. Então Jesus mais uma vez aqui no versículo 25, eu relato: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, mas as pessoas ficam falando muito que as pessoas não têm a vida eterna, que as pessoas, por não serem evangélicos, não estão no caminho do Senhor. Muitos dizem que você não é salvo. E até mesmo as pessoas que se encontram dentro da religião, né, afirmam isso. Isso, amados, é algo muito, muito doloroso. Porque o Cristo falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque o teu espírito vive, amado, eternamente. O teu espírito foi escolhido eternamente para viver e pertencer à família de Deus. Então, por mais que morramos nesse corpo físico, o nosso espírito não morre. O nosso espírito viverá eternamente para a glória do Senhor, porque é o nosso espírito que é salvo, porque é o nosso espírito que pertence à família de Deus, porque é o nosso espírito que é de Deus. Não é este corpo físico. Esse corpo físico, amados, não vai, depois que morrer, não acabou, não vai retomar, não vai viver, mas o nosso espírito sim sairá dessa matéria, sairá desse corpo e voltará para da onde ele veio, voltará para Deus que o deu. Foi Deus que deu esse espírito. Foi Deus que fez com que essa vida, né, com esse corpo, viesse ter essa vida, viesse ter esse espírito, viesse ter esse movimento, ter esse fôlego de vida. Um próprio instante que o fôlego de vida sai, o espírito do eleito volta para o Pai. Então, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Por quê? Porque, amados, morre-se o corpo, morre-se essa matéria que acaba, morre esse corpo.
acaba o fôlego de vida, mas o Espírito vive eternamente. Por isso que ele falou, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, mas nós não morremos eternamente. Por quê? Porque o nosso espírito vive para Deus. Nós cremos no Senhor, o Todo-Poderoso. Mas tantas pessoas estão morrendo aí no confronto dessa guerra, mas está acabando ali um corpo, está acabando aquele físico, aquela matéria, aquele corpo que um dia foi formado do barro. Mas o espírito do eleito que se encontra naqueles corpos estão vivendo eternamente, porque aquele que vive e crê no Senhor, ele não morrerá. Ele não morrerá eternamente, ele viverá eternamente para a glória do Senhor. Então, mas sim, é muito triste o que está acontecendo. Vivemos em um mundo de guerra, vivemos em um mundo que as pessoas não querem ver o bem do outro. Vivemos num mundo em que as pessoas só visam o seu eu. Eu quero isso, eu quero mais, eu quero isso, eu quero aquilo, e não visa no próximo. Então, essa guerra que está acontecendo, esses conflitos, né, entre poderes, então só olham para o seu eu quero mais, mas não olha para aquelas famílias que estão na rua, que vivem, né, com um salário ou até menos, $1, dependendo do país, né, representando aí ao lado, né, financeiro. Mas aquelas vidas, amados, aquele espírito daquele povo ali, né, que estão partindo, que estão morrendo nos confrontos, muitas pessoas inocentes, o Espírito viverá eternamente, porque assim, mais uma vez, eu relato as palavras de Jesus, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? É isso que cremos. Podemos acabar. Esse corpo não ficará, não viverá, não vai estar para sempre. Esse corpo vai chegar um determinado tempo que vai partir. Uns mais jovens, uns assim que nascem, uns na adolescência, uns na velhice. Enfim, em qualquer hora pode partir. Mas o Espírito, aquele que habita, né, em nós, o Espírito de cada um dos eleitos, esse vive eternamente com o Senhor. Morreu o corpo, o Espírito está de volta à pátria celestial, de onde veio. Porque o pó, a carne, esse pó aqui, voltará ao pó, e o Espírito voltará para Deus que o deu. Então é isso que temos, amados, que está aqui, sempre, né, convictos, sempre firmados, sempre com convicção. Tudo pode me acontecer, porque tudo estamos aqui sujeito a passar, mas o meu espírito, eu creio, né, que eu tenho um espírito eleito, eu faço parte da família espiritual, que o Senhor veio e salvou, que o Senhor veio e abençoou, que o Senhor veio e tomou posse, me chamou, nos chamou para viver para Ele. Então, mas é difícil viver uma vida assim certinha, temos erros, temos falhas, mas isso iremos sim colher da mesma forma que fazemos, da mesma forma que plantamos, iremos colher. Mas o nosso espírito, esse não apronta nada, o nosso espírito não faz nada, porque ele não tem como pegar em nada. O que pega é a nossa matéria, né? Porque nós temos esse conceito, nós temos como definir se eu quero fazer uma escolha, eu quero fazer o bem, eu quero fazer o mal, eu quero viver uma vida certa, eu quero viver uma vida errada. Você escolhe, mas você também tem, né, uma escolha. Tudo que você fazer de bom ou ruim vai ser colhido. Então, amados, que sempre vemos colher, sempre vemos pensar em plantar coisas boas, plantar o bem para colher o bem, mas sempre crendo que o Senhor nos salvou, nos abençoou com todas as sortes de bênçãos, e nele somos salvos. Porque quem crê e vive no Senhor, esse não morrerá eternamente, mas vive para a glória de Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por este momento maravilhoso que o Senhor me concede. Obrigado, Pai, por este momento que o Senhor
né, dá alívio, dá refrigério às nossas almas. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra nos edifica dia por dia. Muitos podem dizer que não somos salvos, muitos podem dizer que não pertencemos a Deus, mas a tua palavra nos dá a convicção que o Senhor nos escolheu, nos chamou, nos abençoou com todas as sortes de bênçãos e que nós vivemos e cremos no Senhor. E por esse motivo não morremos e sim vivemos eternamente para a glória do Senhor. Amém? Melhor noite, abençoados, graça e paz.